Agora eu vou trazer um alerta aos pais, também ao vovô, ao vovó, à babá, todo mundo que cuida de criança pequena, de adolescente, principalmente você que deixa o seu filho ou a sua filha horas e horas na frente do celular, da tela do computador ou até mesmo da televisão. O excesso de tela, minha gente, pode prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Especialistas chamam a atenção para a necessidade dos pais estabelecerem uma relação de confiança com os filhos. Tipo, estabelecer horário e dizer, filho, você pode brincar, mas aqui a mamãe e o papai quer saber o que é que você está vendo, o que é que você está brincando, enfim. Vamos prestar atenção, porque é uma reportagem completa com muitas dicas e orientações. Balança, vai. Recentemente, uma postagem de uma mãe viralizou nas redes sociais. Ela relatou que perdeu o controle do uso das telas pelos filhos. Gente, eu tô arrasada. Eu não sei nem o que pensar. Eu fui chegar perto dele, ele tava com o celular e ele rapidamente escondeu o celular. E tentou disfarçar, sabe? E quando eu vi, gente, ele tava num aplicativo. Uma criança de 8 anos. Sendo introduzido a FIA. A gente vai ter que tomar algumas providências quanto ao uso de telas aqui. A primeira preocupação desta família é com a segurança da filha adolescente, com o acesso a conteúdos inapropriados na internet. Eu acho que o nosso maior receio é o receio de todo pai hoje, do que aquela criança está tendo acesso, né? O que ela está buscando. Então a gente tende a aconselhá-la para que a gente fique por dentro do que seria a curiosidade dela. Por isso, durante a semana, o acesso à internet é para estudar e nos finais de semana é livre, mas com restrição de conteúdo. Por dia, para estudo, ela tem um tempo ali de 1 hora, 1h30. E para outras atividades dela, somente no final de semana. O primeiro cuidado que a gente tem é sempre estar monitorando, né? Sempre estar vendo nas redes sociais, sempre estar vendo quem é que está conversando com ela. A filha aprova os limites. Eu gosto muito que meus pais cuidam dessa forma de mim, porque eu também vejo outras colegas que não têm isso. E assim, elas acabam falando sobre coisas e pensando que eu não quero isso para mim, sabe? Uma pesquisa produzida pelo Comitê Gestor da Internet apontou que cerca de 1/3 dos usuários da internet no mundo são crianças e adolescentes. E esse acesso acontece cada vez mais cedo, antes mesmo dos 6 anos de idade e de forma ampla, ou seja, a qualquer site, rede social e jogos online. E ainda por um tempo excessivo. As plataformas, elas usam algoritmos que elas vão mandar para as crianças, adultos, os conteúdos que têm retido a maior quantidade de pessoas por maior tempo possível. Então não há como a gente fazer uma escolha de qualidade segura. Por isso que é muito importante que os pais controlem o tempo de telas e estejam muito atentos aos conteúdos em que as crianças estão acessando. Tem ainda o risco de crianças e adolescentes serem atraídos por criminosos virtuais. Existem hoje muitos grupos que eles entram nessas comunidades de jogos, né, de atividades infantis. Muitos adultos entram nesses espaços que a gente imagina que são locais de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas para captar crianças para fins criminosos. Luiz Miguel gosta de jogar na internet. A tia controla o conteúdo e o tempo. Ela receia os prejuízos cognitivos ocasionados pelo excesso de tela. Ele geralmente utiliza à noite, né? Quando chega, ele passa tempo integral, né, na escola, e ele utiliza à noite. Então, quando chega a hora de dormir, muitas vezes ele mesmo já sabe o horário de parar, né, e já desliga a tela e, né, já se recolhe. Hoje a gente já pode afirmar, né, com estudos muito robustos, de que o excesso de telas e as redes sociais trazem prejuízos muito significativos na atenção, memória, concentração, autoestima, né, e nas capacidades cognitivas. Então a gente já sabe hoje que telas não fazem bem para as crianças e nem para os adultos.
não tem como ter um controle absoluto sobre os filhos. A recomendação é impor limites e estabelecer uma relação de confiança. É preciso criar um bom relacionamento com seu filho. É preciso cuidar e aconselhar. E principalmente estar muito atento. Uma criança que passa 10 horas, 8 horas frente a telas, seja joguinhos, seja rede social, a gente precisa ficar atento. Afinal, você não deixaria seu filho passar 10 horas jogando futebol. Você não deixaria seu filho passar 10 horas tomando banho de piscina. Por que seu filho pode passar 10 horas, no computador? Então é preciso, e a melhor orientação de todas, é os pais estarem muito próximos e atentos a seus filhos. E em casos mais graves, procure ajuda profissional. Achei ótima a comparação da profissional aí ao final da reportagem, né? Quando ela disse, você deixaria o seu filho passar 10 horas numa piscina? 10 horas jogando futebol? Claro que não. Então por que deixa na frente de uma tela sem aqueles alertas, né? Assuma o papel de pai, de mãe, de responsável, né? De ter cuidado com essas crianças. Uma vez uma colega me falou que estava numa reunião de pais e mestres da escola, todos os colegas do filho tinham celular, menos o filho dela. Aí uma mãe chegou para ela e perguntou, ô minha filha, como é que você consegue? Só o seu filho que não tem celular. Aí ela chegou para a mãe e disse, não, é porque ele tem mãe. E é isso mesmo, eu acho que a gente às vezes está esquecendo o nosso papel de pai e mãe. A gente quer ser amigo, camarada, mas tem que impor limite também, não pode ser assim, né?